Você que projeta sabe que projetar cozinhas exige um pouco a mais da gente, conhecimento de ergonomia, conhecimento de materiais, um conhecimento técnico no mobiliário, exige também que a gente proporcione para o cliente organização e funcionalidade, não é mesmo? E por esse motivo que existe a setorização, que vai ajudar a entregar ao teu cliente algo além do que ele esperava. Vem comigo! Meu nome é Diego Rivera, sou designer de interiores, especialista em mobiliário planejado de alto padrão e esse canal é para você, arquiteto, projetista, designer de interiores, aprender a parte técnica de forma prática. Quem me acompanha por aqui sabe que o meu objetivo é ajudar profissionais como você. Eu ofereço cursos, treinamentos e mentorias para que você consiga ter resultado muito mais rápido. E falando em rapidez, para que tudo realmente funcione, como a pessoa que está na cozinha, né, como o cliente que vai utilizar, funcione aí de uma forma organizada, que tenha ergonomia, que seja prático, né, que seja funcional também e seja rápido, né, na hora de localizar. Por esse motivo, a Rites trouxe aqui para gente, para nós que somos arquitetos, designers e projetistas, né, esse tipo de solução, né, esse tipo de cozinha inteligente. Então eles trazem várias ferragens que vão aí facilitar muito a nossa vida para poder organizar isso para o cliente, né? Então vamos lá que eu quero explicar isso para vocês na prática, como isso funciona. Então esse formato que eles estão abordando é a gente poder separar, né, setorizar para ter uma funcionalidade melhor dentro da cozinha, o que é essa parte de preparo de alimentos, o que é a parte de armazenamento, a parte de potes, a parte de talheres e a parte de limpeza, por exemplo. Então, vamos entender melhor aqui como isso funciona, porque nós vamos ver depois o formato de cada cozinha especificamente e no final nós vamos ver como isso funciona na prática para você poder entender isso na hora de projetar, legal? Então, veja, por exemplo, aqui no caso de uma cozinha linear, a ideia é aqui a gente tem no preparo, o armazenamento de alimentos, nós teríamos a parte de preparo de comida, nós teríamos a parte aqui de panelas e potes, a parte de limpeza e aqui a parte de louças e talheres. Para que isso a gente tenha uma sequência no preparo, para que a pessoa, quem vai cozinhar, né, tenha aqui um formato lógico de funcionamento. Por exemplo, aqui você tem o que a gente chama de despensa, né? Já vamos entender melhor o que tem dentro de cada essas divisões. Aqui nós teríamos então essa parte de preparo, então você pega aqui os alimentos, aqui você tem o que você precisa para preparar, aqui você cozinha os alimentos, certo? Aqui desse outro lado esquerdo tem o suporte que é de panelas e potes, e aqui nós temos a área de limpeza, que é a área da pia, certo? E no final teríamos a área de louças e talheres. Então você, veja, vai pegando daqui, que vai te dando suporte para você fazer, né, a limpeza também, você já limpa, guarda e deixa desse outro lado, então aí você já tem uma sequência. O que tem dentro de cada item desse que eles estão propondo, né? Por exemplo, dentro da parte de armazenamento de alimentos, nós teríamos o que é não perecíveis, né, os alimentos não perecíveis, o arroz, o feijão, né, o que é despensa. E o que é estoque, né? Às vezes tem farinha, certo? Nós temos a parte de enlatados, verduras, muitas vezes frutas, algumas frutas não vão dentro da geladeira, algumas verduras o cliente prefere não colocar dentro da geladeira, então aqui nós teríamos essa parte de armazenamento e colocaríamos também, inclusive, claro, dependendo do formato da cozinha, do espaço, né? Vinhos, sucos, né? E bebidas ali que vão ficar em estoque. Depois a gente teria a área de preparo de comida e no preparo teríamos o que são os eletroportáteis, né, tradicionalmente, air fry, cafeteiras, grill, né, liquidificador, batedeira. Muitos clientes utilizam multiprocessadores, sanduicheiras, né? Então isso seria do lado, né, na sequência. Depois a gente teria panelas e recipientes, que talvez seja algo bem difícil, né, de quantificar, mas isso é específico para cada cliente. E aí nós temos as panelas de pressão, por exemplo, né, frigideiras, potes e tampas, coadores, né, as tábuas de corte, isso entra tudo dentro do que seria panelas e recipientes, certo? E aqui nós teríamos as louças e os talheres, né, que já é um espaço diferente, porque veja, que essa parte aqui de panelas e recipientes, eles dão um suporte para o preparo de alimentos, certo? Por isso que está tudo junto no lugar só. E agora, por que não entra aqui dentro das louças, né? Porque, na verdade, louças e talheres não fazem parte, então, do que seria o preparo em si dos alimentos, né? A gente
tem um estoque deles, mas, por exemplo, copos, taças e talheres, a gente utiliza eles para o mais perto possível da área de limpeza, né? Porque eles vão ser depois aí trabalhar em conjunto, né? Mais perto do que está dentro da área da pia, né? E por isso que a gente tem itens diferentes, né? Bandejas, travessas e jarras, taças e xícaras, né? Tem conchas, pegadores, raladores e abridores, né? E aí nós teríamos finalmente a parte de limpeza e resíduos, né? Então nós temos que seria produtos de limpeza, como detergente, esponja, né? Os itens que ajudam a fazer a limpeza ali da bancada, e nós teríamos as lixeiras, né? Às vezes os clientes têm um espaço bom, a gente pode propor para eles lixeiras, por exemplo, de recicláveis e não recicláveis, né? Então, dependendo do espaço que a gente tem, nós podemos oferecer essas questões. Agora, depois a gente vai falar em um outro vídeo sobre organização interior, porque é um tema bem longo, né? Então, depois a gente vai falar especificamente sobre o que a Ritz, por exemplo, propõe aqui. Claro que tem outras fábricas também, como a Bloom, né? Tem a Raffaele também, ou Rafle, como se chame ali na tua região, que também oferecem soluções parecidas, né? Mas nós vamos falar, inclusive, em outro vídeo sobre como projetar isso, né? Falando especificamente da parte de projetos, como é que a gente oferece essas soluções para o cliente. Legal? E aí, antes de seguir, eu quero te pedir, né, para você que está aí assistindo até aqui, que se inscreva, porque eu trago aqui conteúdo voltado para profissionais da área como você, que querem aumentar aí seu conhecimento e se destacar no mercado de trabalho, né? Então, se inscreve agora. Vamos para frente, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o corredor duplo, então, né? Veja que o conceito também continua sendo o mesmo, né? A gente tem um do lado do outro também, né? Claro que agora é um formato diferente, mas eu tenho um exemplo aqui para vocês de corredor duplo, na prática, de uma cozinha que eu mesmo fiz, e eu vou mostrar para vocês como nós aplicamos esse conceito aqui de setorização para o cliente. Veja que aqui nós temos um formato em cozinha nele, que talvez seja um dos formatos, né, mais fáceis, né, mais práticos de ser utilizado, porque aqui do lado direito nós temos o espaço da geladeira, do refrigerador. Então fica uma sequência muito boa, né? Talvez seja mais fácil para o cliente, porque você não está de um lado para o outro, né? Você segue uma sequência aqui lógica. Então nós teríamos aqui a área de estoque, né, a despensa, a área dos eletrodomésticos aqui, nós temos a parte aqui de potes e panelas, também segue a mesma sequência. Veja que aqui é onde que tem a pia, sempre tem a área de limpeza, e aí do lado teria a parte de panelas, né? Então, nós temos aqui um formato U, que também é bem prático, bem funcional, que também tem a mesma sequência, né, do lado direito para a esquerda. Então, veja que talvez os espaços são um pouco maiores ou menores, ok? Então, é isso que eu quero que você entenda. Independente do tamanho que você tem, aquilo que você continua, que você segue um raciocínio de setorização para o seu cliente. Veja que aqui as cores também estão umas ao lado da outra, né? Mas a utilização, né, o que você vai colocar ali dentro é sempre uma sequência organizada. Eu vou mostrar para vocês então aqui que seria a cozinha com ilha, né? Então, veja que nós temos também em locais diferentes, mas também segue uma sequência. Aqui talvez o cliente está, né, seguindo uma sequência de um lado e do outro, mas sempre também segue uma lógica, né? Então, nesse local a gente sempre tem a parte de despensa, né? Nós temos desse lado aqui somente a parte de limpeza, né? A ideia é você não colocar, por exemplo, uma lixeira do lado direito e desse lado a cuba, né? Porque a gente sempre limpa a cuba e joga dentro da lixeira, certo? Então, por esse motivo, tem essa sequência lógica, né? Então, por exemplo, você vai lavar os talheres, seca os talheres, né? Nesse caso, mesmo que você tenha uma lava-louça ali, seca os talheres, e aí os talheres já estão perto da pia, né? Às vezes a lava-louça, né, o cliente pede uma lava-louça, então a lava-louça sempre nós procuramos colocar também perto ali dos talheres, né? Para que fique essa sequência lógica. E agora deixa eu mostrar para vocês aqui para encerrar na prática, por exemplo, nesse caso, veja como é uma cozinha bem pequena, é uma cozinha aqui, é corredor, né? Esse é um lado e esse é o outro lado da cozinha, certo? Veja que inclusive essa cozinha é tão pequena que aqui do lado direito tem uma área de serviço, certo? Então realmente é uma cozinha onde que nós dividimos aqui, desse lado direito, esses dois armários e esse armário aqui embaixo são suportes e área de serviço, mas a parte de cozinha começa aqui. Então veja
que nós temos aqui onde está o micro-ondas, né? E a parte aqui embaixo que começa a parte de armazenamento de alimentos. Aqui começa a cozinha, né? Mas a área de armazenamento de alimentos nós temos ela aqui, por exemplo, nessa parte aqui de cima, né? A parte de preparo de comida nós temos ela aqui, certo? Veja que aqui nós guardaríamos os eletrodomésticos, né? Os eletroportáteis, né? Aqui nós temos a parte de cocção, nós temos fogão, coifa, né? O fogão e o micro-ondas aqui todos juntos nesse setor aqui. Nós teríamos então a parte de panelas e potes aqui dentro. Nós temos a parte aqui de louças e talheres aqui também, né? E a parte de limpeza, então, que nós temos aqui embaixo. E aqui, como essa cozinha é pequena, né, nós estaríamos dividindo esse espaço aqui com a parte de armazenamento de louças, né? Então, nós temos louças aqui em cima e nós podemos ter, por exemplo, louças aqui embaixo também. Então, veja que a cozinha é pequena, mas foi pensado todos os espaços para estarem sincronizados, né, setorizados. E esse lado, inclusive, ele dá suporte para a área de serviço. Veja que a gente tem um tanque aqui e nós temos a parte de dispenseiro. Legal? Então, para você entender como que isso funciona na prática. E aí nós vamos fazer isso vários exemplos, tá? Eu vou fazer isso outras vezes também. Então, vou trazer um quadro aqui que é exclusivamente para a gente analisar projetos. Inclusive, eu proponho para você colocar aqui nos comentários o que vocês têm de dúvidas, né? E se tem algum interesse em que a gente faça análises aí de algum ambiente específico, podem mandar que nós vamos aqui tomar como exemplo. Legal? E aí, está pronto para projetar uma cozinha setorizada para o seu cliente? Se você quer aprender Promob e ao mesmo tempo criar um portfólio, tem um link aqui embaixo de um curso muito legal para você dar uma olhada. E se você quer aprender a parte técnica de forma prática, também tem um link de um treinamento super completo que eu indico muito que você dê uma olhada se está no teu momento agora para adquirir esse conhecimento. Legal? Espero vocês aí no próximo vídeo.